Bom dia! Bom dia, crianças! Como vão vocês? Tudo bem? Graças a Deus estamos aqui novamente. Vamos continuar nossa aulinha, vamos cantar e vamos orar para começar nossa aula. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. Vamos orar? Ei, Deus, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Deus? Hora de falar com Deus! Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós queremos, Santo Deus, te agradecer nesta manhã por mais uma semana, Senhor, que passou, uma nova semana chegando, pela vida de cada criança que ouve a Tua palavra. Nós agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, pela bênção da salvação. Te louvamos por nosso Salvador Jesus, e porque um dia Ele nos amou primeiro e veio para nos salvar morrendo na cruz. Ó Pai, obrigada, Senhor, por esse tão grande amor. Fica conosco, Pai, nesse momento. Abençoa a nossa aula. Cuida de cada família, de cada criança que está ouvindo a Tua palavra. Oramos tudo com gratidão. No santo nome de Jesus e nosso Salvador. Amém. Amém, crianças. Graças a Deus. Vamos cantar uma música de adoração ao Senhor? Tão grande é meu Deus é tão grande. Vamos cantar isso. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. O amor de meu Deus é grande, tão grande, que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande, que deu o seu filho por mim. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande, que deu o seu filho por mim. Graças a Deus pelo tão grande amor de Deus, que nos amou tanto, não é? E providenciou o meio de nos salvar, enviando Jesus, o nosso querido Salvador. Graças a Deus, porque Ele morreu por nós e não ficou morto. Ele ressuscitou para nos dar vitória. Hoje nós vamos cantar outra música, tá bom? Vamos cantar essa música aqui, passo a passo, quero ir com Cristo. Vai com a nossa lição de hoje. Passo a passo, passo a passo, quero ir com Cristo. Todo dia, com alegria, bem juntinho a Cristo. Passo a passo, passo a passo, quero ir com Cristo. Todo dia, com alegria, bem juntinho a Cristo, bem juntinho a Cristo. Como é tão bom, passo a passo, andando com Jesus, debaixo da graça de Deus, não é? Seguindo o Senhor, que nos guia sempre, que nos mostra o caminho, nos orienta através da sua palavra. Como é tão bom ser guiado pelo nosso Deus, crianças. Nós podemos ver hoje, não é? A lição do nosso querido apóstolo Paulo, como ele foi guiado por Deus. E ele estava ali, na direção do Senhor, obedecendo, fazendo tudo que Deus queria que ele fizesse, não é? Então vamos cantar outra música também, escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. É muito bom escutar e depois praticar, não é? Aquilo que aprendemos. Vamos cantar então?
Escutando, por Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Mais uma vezinha. Escutando, por Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. E só Ele, né? Só Jesus pode nos defender. Ó, crianças, na semana passada aprendemos um pedacinho da Bíblia, não foi? Nós estamos sempre lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, viva e poderosa. E nós vamos lembrar o nosso pedacinho da semana passada. Vocês estão lembrando? Vamos recordar. João, capítulo 3 e versículo 36. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Então, vou pegar aqui no caderninho para que vocês lembrem, né? E vamos recordar mais uma vez o nosso pedacinho que foi da semana passada. E nós vamos continuar com esse pedacinho hoje, tá bom? Para que vocês gravem bastante esse pedacinho da Bíblia. Vamos lá? João 3:36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Isso para os nossos pequeninos. E os maiorzinhos podem continuar aprendendo, se ainda não aprenderam, né? Para aprender o resto do versículo. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Então, quem não quer, não é, entregar a sua vida ao Senhor, não quer receber o presente de Deus, não pode ter a vida. Porque nós só podemos ter a vida eterna através de Jesus Cristo. Por isso que diz na Bíblia, no capítulo 3 de João, né, versículo 36, quem crer no Filho, no Senhor Jesus Cristo, tem a vida eterna. E não é terá, não, é tem, agora, não é? Deus prometeu que todo aquele que recebe Jesus como Salvador tem a vida eterna, torna-se filho de Deus. Então pense nisso. Se você ainda não é um filho de Deus, deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Acredite que Jesus um dia amou você primeiro, derramou seu sangue naquela cruz porque Ele ama você e tudo o que Ele quer é salvar a sua alma, fazer de você um filho de Deus, que você possa ter vida eterna. Pense nisso. Então, hoje eu quero cantar com vocês uma musiquinha que fala, não é? Nós podemos ver que na lição de hoje, que Paulo agora tornou-se uma nova vida, não é? Desde que ele teve aquele encontro com Jesus, lá no caminho de Damasco, como foi precioso. Muitas coisas foram mudadas na vida de Saulo, inclusive seu nome, não é? Ah, ele era uma nova vida, um cristão agora, um pregador da palavra de Deus, um seguidor de Jesus. Então tem uma música que diz assim: ó Pai bondoso, vem nos guiar em seu caminho, nos faz andar. E você pode cantar, você cantando: ó Pai bondoso, vem me guiar no bom caminho, me faz andar. Como é bom, né? Sempre orar, pedindo oração, pedindo direção a Deus na oração, né? Ah, nós podemos ver que na semana passada nós vimos, né, a mudança que Deus fez na vida de Paulo, não é? De Saulo, e ele tornou-se uma nova vida, ele tornou-se agora um pregador, depois que ele teve seus olhos, né, sua vista de volta, e agora uma nova vida, ele foi lá nas sinagogas em Damasco pregando a palavra, e sabe, nós podemos ver, crianças, que porque ele estava pregando a palavra, muitos nem estavam acreditando. Quem é esse? Não é esse que estava perseguindo os crentes e agora ele também está pregando? Eles não podiam entender. Então, Deus
levou o apóstolo Paulo, né? Lá de Damasco para outro lugar. Ele foi para um país, crianças, ele foi para a Arábia. E lá na Arábia, nós podemos ver que Paulo, o seu novo nome, né? Ele ficou agora estudando. Sim, crianças, Deus queria que Paulo estivesse quieto, sozinho, orando, estudando a Bíblia, porque ele precisava mais aprender a palavra de Deus, mais orar, mais estudar. E ali ele ficou quase 3 anos na Arábia, estudando a palavra de Deus. Foi um tempo que Paulo aprendeu muito do Senhor, que ele cresceu espiritualmente, né? Cresceu na fé, e que ele também deixou Deus dirigir a vida dele. Paulo começou a aprender que Deus é quem dirige nossa vida, que Deus guia nossas vidas. E como é bom se deixar, ser guiado por Deus, porque guiar significa orientar, mostrar, não é o que tem que fazer. Um guia faz isso, mostra o caminho para as pessoas que ainda não sabem, orienta as pessoas, e é isso mesmo que Deus faz. Ele, com o seu Espírito Santo, nos guia para o que temos que fazer no caminho certo, nos mostra o melhor. Sabe, crianças, há várias maneiras de Deus orientar a gente. Deus nos orienta através da sua palavra, a Bíblia. Ele também nos orienta com o Espírito Santo que habita em nós quando aceitamos Jesus. E ele também usa cristãos para nos orientar. Deus também usa circunstâncias, coisas que vêm em nossa vida para mostrar o que nós temos que fazer. E Paulo foi aprendendo tudo isso. E agora, depois de 3 anos, a Bíblia, quase 3 anos, a Bíblia diz que Paulo voltou. E sabe para onde ele foi? Para Damasco. Ah, crianças, lá em Damasco, Paulo continuava, né? Pregando e pregando a palavra de Deus. Ele pregava com tanto poder, com tanta sabedoria. E quando ele estava pregando com tanta sabedoria, olha, crianças, muitos judeus que estavam ali e não acreditavam que Jesus é o Filho de Deus, eles ficaram irritados, começaram a ficar com raiva de Paulo. E eles acharam, nós temos que tirar esse homem daqui, que é isso? Ele também agora se juntou a esses crentes e está pregando essa mentira. Porque eles não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias, o Filho perfeito de Deus. E crianças, assim como aqueles judeus, né? Que não acreditavam que Jesus é o Filho de Deus, hoje nós sabemos que muitas pessoas ainda não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Elas continuam com o seu coração enganoso. Elas continuam achando que Jesus ainda não chegou, procurando guardar outras coisas e não vivendo para Deus. Nós podemos lembrar que não eram só aquelas pessoas lá em Damasco que estavam irritadas com Paulo, que estavam pecando, porque a Bíblia diz que todos nós temos pecado. Diz lá em Romanos 3,10, não há justo, nenhum sequer. Então isso quer dizer que todos nós temos pecado, fazemos coisas que não agradam a Deus, e só tem um meio de nós termos os pecados perdoados, é através de Jesus. Por quê? Porque nós sabemos que um dia o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele deixou o seu lar no céu, ele veio neste mundo, e a Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele pagou o preço do nosso pecado, ele derramou o seu sangue, porque ele nos ama, e porque sem derramamento de sangue não há perdão. Foi por isso que Jesus teve que morrer, pagar o preço do nosso pecado. Ele fez tudo isso por amor, mas graças a Deus, não é? Que o nosso Salvador sofreu tanto, mas ele não ficou morto. Crianças, lembremos que depois de 3 dias lá sepultado, 3 noites e 3 dias, o Senhor Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e hoje ele está vivo lá no céu. Do mesmo jeito que ele amava tanto aquelas pessoas em Damasco, estava usando Paulo, guiando Paulo para pregar aquelas pessoas, ele ama você. Ele ama você com amor eterno.
E ele está usando pessoas, guiando pessoas para falar desse tão grande amor a você. Então acredite, acredite que Jesus te ama e ele, só ele, pode te dar vida. Ah, crianças, mas aquelas pessoas não queriam saber. Paulo continuava pregando, ele pregava tão poderosamente, mas as pessoas não estavam acreditando. Muitos acreditavam, mas muitos judeus estavam irritados, não queriam nem mais ouvir Paulo. Então, sabe o que eles fizeram? Eles, crianças, começaram a se juntar e fizeram um plano. Olha, nós vamos pegar esse homem e nós vamos matar esse homem. Porque ele não vai deixar de pregar essa mentira aqui em Damasco. Muitas pessoas estão seguindo ele, então nós vamos acabar com ele. E sabe, naquela época, as cidades eram rodeadas com muros, muros bem altos e tinham portões. Então eles pensaram, vamos colocar vigia nos portões e quando chegar bem de noite, bem tarde da noite, vamos pegar este homem Saulo e nós vamos matá-lo. E assim eles prepararam tudo. Mas sabe, crianças, Deus, mais uma vez, estava guiando Paulo. Paulo descobriu aquela trama. E os cristãos que estavam ali, que eram amigos de Paulo, também ficaram sabendo. E sabe o que eles fizeram? Enquanto eles estavam lá, ó, vigiando os portões, bem tarde da noite, os cristãos, amigos de Paulo, pegaram uma cesta forte, amarraram cordas e depois, bem no silêncio, sem ninguém nem ouvir, eles desceram, ó, desceram o apóstolo Paulo, ali, crianças, naquela cesta, por cima do muro, e Paulo desceu ali, saiu fora da cidade, do outro lado do muro, sem eles nem perceberem, não ouviram nem um barulhinho. Deus estava guiando, Deus estava orientando os cristãos, Deus estava orientando Paulo. Como é tão bom quando Deus está guiando as nossas vidas, não é? Usando pessoas para nos ajudar. Oh, como é precioso. E se você já é um servo de Deus, deixe Deus guiar a sua vida. Quando a gente deixa o Senhor ser o Senhor de nossa vida, Ele vai guiando, Ele vai usando a sua palavra, mostrando o que temos que fazer. Então, crianças, como é bom deixar Deus guiar a nossa vida. Paulo fez isso, ele deixou e Deus estava guiando ele. Então agora, crianças, Paulo desceu ali. E quando ele desceu ali, ele estava sozinho. Ele foi andando, solitário e pensando. E agora eu vou para Jerusalém. Ele estava pronto para ir para Jerusalém. E ele estava todo feliz, pensando, aqui eles são meus inimigos. Mas quando eu chegar em Jerusalém, vai ser tão bom. Os cristãos vão me receber. E nós vamos dar muita risada, vamos conversar e eu vou mostrar a eles que eu sou uma nova vida e vai ser muito bom. E assim Paulo foi, né? Andando sozinho, mas ele estava ali guiado pelo Espírito Santo de Deus e ele estava todo contente, achando que ia ser tudo muito bem lá em Jerusalém. Mas sabe, crianças, quando Paulo chegou em Jerusalém, que surpresa que estava reservada para Paulo. As pessoas, os cristãos de Jerusalém, nem queriam saber de Paulo. Ninguém acreditou, crianças, que ele era um pregador, um seguidor de Jesus. As pessoas ficaram lembrando, olha, não foi esse que estava aqui em Jerusalém, batendo nos cristãos, maltratando, até já ajudou na morte de Estevão. Não queremos saber dele, não. E ninguém queria saber de Paulo. Ah, crianças, como foi triste, mas sabe, lá em Jerusalém tinha um homem que Deus estava preparando esse homem para ajudar o apóstolo Paulo, para guiar Paulo no que tinha que fazer. Esse homem se chamava Barnabé. E logo, crianças, Barnabé veio ao encontro de Paulo. E então, Barnabé tomou Paulo e apresentou Paulo às pessoas ali. Olha, Barnabé, crianças, era um homem muito respeitado lá em Jerusalém. As pessoas acreditavam em Barnabé. Então, esse aqui é Barnabé. Ah, crianças, quando ele chegou ali com o apóstolo Paulo, ele foi apresentando para os cristãos. Olha,
Este é Paulo, sim. Ele se converteu no caminho de Damasco. E ele agora é um seguidor de Jesus como nós. Recebam ele, porque ele agora é um pregador, ele prega a palavra. Ele é transformado. Ele foi tão mudado que o nome dele não mais é Saulo. Ele agora se chama Paulo. Uma nova vida. E ali Barnabé ajudou muito, crianças, muito mesmo. E Paulo ali, né, ficou ali em Jerusalém e pregando a palavra. Barnabé ajudava ele e Paulo estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas sabe, crianças, vocês lembram que quando as pessoas estavam ali, né, pregando em Jerusalém, e Saulo ainda não era um crente, que ele assolava as igrejas, o que foi que aconteceu? Muitos cristãos estavam se espalhando, eles fugiram com medo do Saulo, né? Eles tinham medo de Saulo, então eles fugiram e se dispersaram, foram para outros lugares naquela região. Mas será, crianças, que aquelas pessoas que fugiram, que estavam em outros lugares, será que eles ficaram quietos em casa? Não, crianças. Eles continuaram falando de Jesus. Eles estavam pregando o evangelho. E então, agora que muitos estavam em certos lugares pregando o evangelho, Paulo também pregando, mas de repente pessoas não estavam gostando. Outra vez, crianças, vieram alguns inimigos que não queriam ouvir a palavra de Deus e disseram: ah, esse homem voltou, ele está por aqui, pregando nas cidades, vamos acabar com ele. E estavam preparando para matar Paulo outra vez. E mais uma vez, crianças, Deus ajudou Paulo e protegeu Paulo. Deus usou cristãos. Alguns cristãos chegaram e sabe o que fizeram? Olha, eles pegaram Paulo e disseram: Paulo, você precisa voltar para a sua cidade. Nós vamos levá-lo até Cesareia. Lá você vai tomar um barco. Você vai para Tarso, a sua cidade natal. E lá você vai poder estudar um pouco mais, Paulo. E você também vai ser protegido. Você vai poder pregar lá nas ruas de Tarso, sem ficar correndo perigo de morte. E então eles levaram Paulo. Paulo disse tchau para aqueles cristãos. E ele viajou até Cesareia, depois tomou um barco e foi para Tarso. Lá ele ficou. Mas, crianças, enquanto Paulo estava em Tarso, pregando às pessoas que estavam ali, ele nunca desistiu. Ele sempre estava pronto para obedecer. Ele queria muito anunciar o evangelho. Oh, ele tinha tanta vontade de falar a todas as pessoas quem é Jesus, que ele era o Filho de Deus, precioso. E Paulo fazia isso onde ele ia. Mas aqueles cristãos que estavam dispersos, não é? Que continuavam pregando o evangelho, ninguém ficou calado, não. Onde eles iam, eles falavam quem é Jesus, pregavam a palavra de Deus. E diz que muitos foram para Antioquia. E sabe, crianças, quando eles estavam lá em Antioquia, um grupo de cristãos pregando a palavra de Deus, anunciando Jesus, as pessoas de Antioquia foram gostando, foram ouvindo. E eles estavam, muitos estavam recebendo a pregação, aceitando a pregação, recebendo Jesus. Oh, como estava tão bom. E lá em Jerusalém, os cristãos ficaram sabendo que aqueles cristãos que foram dispersos, que fugiram, que continuaram pregando o evangelho estava crescendo, as pessoas estavam recebendo Cristo, estava tudo tão bom. E precisava de mais pessoas para ajudar naquelas cidades. E uma das cidades, crianças, que tinha muitas pessoas recebendo Jesus, sabe onde era? Antioquia. Oh, lá em Antioquia tinha muita gente, crianças, querendo aprender mais, querendo saber mais de Jesus, e outros recebendo Jesus. Então, Barnabé foi levado. Barnabé foi para Antioquia. Quando ele chegou em Antioquia, crianças, Barnabé pôde realmente. Ah, crianças, ele percebeu, olha, lá em Antioquia tinha muitas pessoas mesmo que estavam recebendo o evangelho, que queriam crescer espiritualmente. Então, Barnabé trabalhou ali por um tempo e ele ficou pensando: oh, eu preciso de mais alguém aqui para me ajudar. Olha, o evangelho tem crescido tanto, mas as pessoas têm que crescer mais na fé, têm que aprender, têm que ser discipuladas. E eu sozinho não estou dando conta. Então ele pensou,
Quem que eu vou poder trabalhar? Quem? E crianças, quem vocês acham que Barnabé chamou? Isso mesmo, ele chamou o apóstolo Paulo e Paulo estava lá em Tarso, mas Barnabé pensou, eu vou buscar um amigo que vai me ajudar aqui, vai ser muito bom. Então, Barnabé foi lá para Tarso e falou com Paulo, Paulo, você precisa vir comigo para Antioquia, lá tem muitas pessoas recebendo Cristo, o número de cristãos tem crescido. Muitas pessoas mesmo estão chegando e precisamos discipular essas pessoas, fazer essas pessoas crescerem na fé. Você vem comigo, Paulo? E ele ficou esperando a resposta. E sabe qual foi a resposta? Paulo disse sim, eu vou com você, Barnabé. E Paulo veio. Como foi bom, crianças. A Bíblia diz que então, ali estava Paulo, chegou também ali e Barnabé estavam trabalhando. Passaram um ano em Antioquia. E sabe o que aconteceu? Depois de um ano, os dois trabalhando, Paulo e Barnabé, trabalhando juntos em Antioquia, a Bíblia diz que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados cristãos. Que maravilha! Agora, crianças, pela primeira vez, todos aqueles seguidores chamados cristãos, ali sendo orientados por Deus, eles estavam aprendendo a palavra, entenderam que Deus dirigia a vida de cada um deles pela palavra, também dirigia através do Espírito Santo que habitava na vida deles. Também o Espírito Santo usava cristãos para ajudar outros a serem dirigidos pelo Senhor, a mostrar a vontade do Senhor. E também as circunstâncias, como era a vontade de Deus, que Paulo viesse, para Antioquia. E Deus então tocou o coração de Barnabé para ir buscar Paulo, como foi bom. E Paulo veio e juntos estavam ali trabalhando. Crianças, Paulo era um grande missionário. Ele estava trabalhando muito, fazendo sempre a vontade de Deus. Ele queria tanto ser guiado pelo Espírito de Deus. Cada dia Paulo trabalhava e Paulo orava e Paulo pedia muito que Deus guiasse sua vida, dirigisse sua vida. E assim ele foi se tornando mais e mais forte no Senhor, mais e mais fiel ao Senhor, trabalhava com alegria e pregava a palavra de Deus. Ele fazia a obra que está no coração de Deus, ele fazia missões. E não vamos esquecer, esse mês de setembro é mês de missões. E estamos estudando a vida desse grande missionário, não é? Que de um perseguidor passou a ser um pregador tão fiel, dirigido por Deus, fazendo aquilo que Deus queria. Na próxima semana, vamos ver o que mais aconteceu na vida do nosso missionário, o apóstolo Paulo, tá bom? Então, fiquem pensando essa semana, fiquem estudando a palavra de Deus, fiquem lembrando do nosso pedacinho e não esquecendo, deixe o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida. Peça a orientação do Senhor, peça a direção do Senhor, leia e estude a palavra de Deus e é assim que você vai sentir o Senhor nosso Deus guiando sua vida, como Ele guiou a vida de Paulo. Amém, crianças? Deus abençoe vocês. Boa semana e a gente se encontra no próximo domingo, se Deus quiser, tá bom? Vamos terminar? A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. Tchau, meus amores. Até domingo. And we'll fly.